Eu quero também saudar com a paz do Senhor os irmãos que estão em casa e aqueles que desejarem participar da leitura com a sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo número 1. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 9. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo número 9, diz assim então: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Querido Deus, nosso Pai, uma vez mais em oração, buscamos a Tua face, Senhor, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. E nesse tempo de culto exclusivo, onde nós temos a oportunidade de aproveitar, Senhor, esta oportunidade com inteiro coração para entender a Tua palavra, participar do conhecimento que vem de Ti. Nós queremos que Tu nos receba, Senhor, e receba também o nosso culto, abençoando-nos de todas as formas, através da Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que Tu pode alcançar mesmo aqueles que estão sintonizados neste meio de comunicação. Sei que Tu pode visitar lares, dando a Tua graça àqueles que têm clamado a Ti, por algo que só a Tua mão pode oferecer. E nós que estamos aqui reunidos na casa de oração, queremos a Tua presença manifestada e o ensino da Tua palavra. Venha sim, Senhor, nos fortalecer em tudo. Por isso, receba a nossa oração, receba o nosso louvor e adoração no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu quero voltar, eu vou pedir para colocar já então a figura do tabernáculo, né? Eu vou novamente, como tenho feito, rapidinho contextualizar, né? Rebuscando o que já foi colocado, para a gente voltar ao entendimento de onde nós paramos, né? Aqui tem uma visão geral do tabernáculo, né? Pode seguir, né? Essa mensagem também nós já passamos por ela. Esse é uma visão plena, né? Panorâmica. E a próxima figura, a próxima figura nós vamos ainda falar bastante dela, tá bom? Mas eu quero lembrar o que nós estamos ensinando. O tema do ensino é a unidade do corpo de Cristo. E, evidente, a igreja é o corpo de Cristo e a gente precisa aprender tudo o que concerne com relação à unidade que Deus propôs, para que quando o conhecimento toma forma na nossa vida, o nosso culto, louvor, adoração a Deus, eles são melhorados, né? O nível eleva. Então,
essa proposta de aprender sobre a unidade do culto, ou unidade do corpo, ela com certeza faz sentido para a igreja que quer servir a Deus, né? Aqui como um ensaio na terra, e logo esperar a bem-aventurada esperança dos salvos. A bem-aventurada esperança logo é a vinda do Senhor. Eu quero subir, né? Mas aqui na terra eu preciso também aproveitar o que Deus oferece, para que o meu culto, louvor e adoração seja melhor, não é? Dentro desse ensino também a possibilidade da gente retirar coisas que não têm utilidade, né? À medida que você vai aqui nesse versículo que nós lemos, eu vou apenas lembrar aqui um versículo, aqui o versículo 9 mesmo diz assim: pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade. O apóstolo Paulo, ele deseja que a igreja de Colosso, evidente, ele se dirigiu a uma igreja, e a resposta bíblica é abrangente, né? A igreja de Deus é um corpo e é única. Então, se falar com Colosso, está falando com Vila São Jorge também, né? Se falar com Vila São Jorge, está falando com a igreja que está em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque apenas há um corpo, né? Ou apenas há uma igreja. Então a mensagem de uma é para todos. Evidente que, então, o apóstolo Paulo, ele quer que a igreja seja cheia do conhecimento da vontade de Deus. Aí a pergunta é: qual seria a vontade de Deus? Nós estamos desfrutando de uma expressão dessa vontade, que Deus quer que a gente entenda a unidade do corpo. Como é que o corpo, sendo único, como ele se expressa, como ele existe, e qual é o conhecimento que Deus deseja que a igreja tenha dessa unidade projetada pelo próprio Deus. Então, dentro disso, nós temos esse tema, né? Unidade do corpo de Cristo. E já falei aos irmãos as primeiras partes, a de expressão, que tem 4 pilares ou 4 bases. E nesse caso eu vou apenas repetir, não vou explicar, né? Então, essa primeira base de expressão, o corpo, ele tem um primeiro momento, né? É um alicerce. E esse alicerce faz a igreja obrigatoriamente viver moldada em 4 pilares, E o primeiro então é a humildade, depois a mansidão, longanimidade e suporte de amor. Lá o apóstolo Paulo escreve: suportando-vos uns aos outros em amor, né? E eu já falei sobre isso. Depois nós temos a outra base, e essa base é a existência, né? Não basta Jesus ter gerado a igreja no seu sacrifício. Não, ele precisa, na verdade, ele injetou na igreja que ele gerou o seu espírito. Então, a gente vê isso, eu vou repetir o versículo 22 do capítulo 20 de João, foi no dia da ressurreição. Ele ressuscitou e, evidente, se apresentou ao Pai e no mesmo momento desceu para trazer a promessa. Em Lucas 24 e 49, ele está falando, Lucas narra de uma forma, né? Lá ele fala: envio sobre vós a promessa de meu Pai, vírgula. Se você pegar essa frase e ler o restante em João capítulo 20, versículo 22, você vai saber do que se trata. A promessa do meu Pai é: receba o Espírito Santo. E tendo dito isso, assoprou sobre a igreja, que naqueles dias estava sendo ali representada pelos discípulos. Então,
a igreja, ela existe, né? Ela foi gerada e ela existe por causa do Espírito. E aí eu disse aos irmãos que a igreja que não tem o Espírito não é a igreja verdadeira, não é a igreja legítima, porque o Espírito Santo foi dado única e exclusivamente para o corpo de Cristo. Então só há uma igreja que é de Deus, né? Então esta igreja é a que tem o Espírito Santo. Isto nós temos então um pilar que é a base, né? Ou seja, a base de existência da igreja tem um pilar. Qual é? A igreja existe porque tem o Espírito Santo. Evidente que a gente pode discorrer sobre isso. Eu até falei mais alguma coisa, mas o princípio é esse: a igreja existe porque tem o Espírito Santo. Tirou o Espírito Santo, não é mais igreja, né? Então, agora, por último, a gente vai falar, como já comecei, sobre a terceira base. E essa terceira base, então, é exatamente a base de conhecimento. Deus deseja que a gente conheça, portanto, Ele propôs a unidade em 7 pilares. Essa unidade do corpo de Cristo, ela é entendida pelos que desejam conhecimento, né? Ela é entendida porque Deus manifesta esse conhecimento através de 7 símbolos. Na verdade, não pode ser exatamente como símbolo, porque nem todos são símbolo, né? Por exemplo, o corpo é símbolo, mas o Espírito não é símbolo. O Espírito é realidade, né? Então, o corpo é símbolo. Esperança da vocação é símbolo. Por quê? Porque ainda não aconteceu. Logo está simbolizando o dia que Jesus vem. Mas então, os 7 pilares eu não vou colocar como símbolo, mas são realidades bíblicas que todos podem acessar pelo conhecimento. E para eu entender então cada item, né, ou cada pilar, eu vou ter que estudar um por um. E para falar de corpo, já que é um símbolo, eu preciso discorrer na Bíblia para buscar conhecimento desse símbolo. E aí então, na Bíblia, eu vou achar os detalhes que me dão como é que esse símbolo existe, não é? Porém, eu disse aos irmãos que o corpo, e aí então eu me lembro de ter feito uma analogia, ou seja, uma comparação com a formação do corpo de Adão e depois a formação do corpo de Cristo. E lá na formação do corpo de Adão, a gente vai perceber que Deus soprou nas narinas daquele boneco que estava formado, mas o boneco só veio ser reconhecido como alma vivente. Por quê? Porque o contato do Espírito com o boneco de barro despertou um centro diretivo. E aí, esse centro diretivo, na Bíblia, você verá 99%, talvez chega a 99%. A palavra coração, ela está exatamente falando sobre alma, tá? E seria bom eu aplicar também nesse estudo. Se der, eu vou falar da alma como coração. Mas a alma, ela pode ser entendida como coração, como rim, como entranhas. A alma pode ser conhecida como mente, né? Deixa eu ver mais. Agora não me lembro mais algum nome, mas tem outros nomes, entendeu? Coração, rim, fígado ou entranhas,
Bom, deixa para lá, tá? Eu não vou me lembrar, então eu não marquei aqui, senão eu estava lendo, estava tudo bem, né? É que eu estou tentando, depois que nós tiver tiver todo o conjunto e a gente entender a alma, porque então, pastor, por que para falar de corpo o senhor está falando de alma? Porque exatamente o que aconteceu com o corpo de Adão. O corpo de Adão, ele só teve direção, ou seja, ele teve movimento diretivo quando a alma despertou e ele foi reconhecido como alma vivente. Eu quero lembrar de um detalhe. E na verdade, eu preciso falar sobre isso. Por quê? Porque de repente alguém, e eu acho, né? Eu acho que no nosso meio tem muita gente inteligente, graças a Deus. Então alguém vai dizer assim: pastor, mas como é que funciona então com Jesus, né? Como é que funciona então com Jesus? O que eu posso acrescentar, e na verdade eu quero antecipar, quando o apóstolo Paulo fala de Adão, ele fala do primeiro Adão e do segundo Adão, ele não chama Jesus de alma vivente, ele chama Jesus de espírito vivificante. Por que esta diferença? Por quê? Por que esta diferença, né? Porque Jesus, ele está contido na revelação que vem do hebraico, que a palavra espírito no hebraico, ela é a mesma palavra para alma, né? Então, isso tem uma deixa eu achar a palavra correta aqui. Isso define um consenso espiritual. Por quê? Porque Jesus, embora ele como homem, ele tenha alma, mas ele veio para dar vida, né? E a vida, ela é originária do Espírito. Então, quando se compara Adão com Adão, um é alma vivente, o outro é espírito vivificante, porque esse recebeu alma para movimentar e acabou morrendo. A alma dele é unida ao espírito, porque ele é totalmente espiritual, ele é de cima, então logo ele veio trazer vida, então ele é espírito vivificante, né? O que a alma de Adão fez para morrer, a alma de Cristo fez para viver. Então ela não é alma para vivificar pessoas pecadoras, não, ela é espírito. Jesus é espírito para dar vida ao espírito do homem desligado de Deus. É evidente que eu teria que ter um tempo maior para lembrar disso, ou pelo menos para falar disso, apesar que nesse ensino nós vamos tirar, quando for falar de outros detalhes ali, nós vamos tirar esse entendimento dos outros detalhes. Mas eu toquei no assunto, por quê? Por quê? Presta atenção nisso. Deus é Espírito, amém? E o Espírito Santo é o quê? Espírito, Então, veja só como Deus se preocupa com o homem, né? Deus se preocupa com o homem. Aleluia. Então, vamos entender sobre essa questão. A igreja é movimentada pelo Espírito, O que faz o corpo movimentar? O que faz o corpo movimentar? Na verdade, deixa eu trocar essa fala aqui. O que faz o corpo se direcionar? Lembra de Adão? Deus soprou nele o fôlego de vida, o Espírito.
e ele se tornou alma vivente, significa centro diretivo. Ele recebeu argumentos para se dirigir. Esses argumentos ele vem da alma. Agora, o corpo de Cristo, como é que o corpo de Cristo se dirige? A Bíblia diz, então eu vou lembrar. Todos os que são filhos de Deus, todos os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo dirige o Filho de Deus. No Adão não é a alma que faz isso? É a alma que faz, né? Então tem um versículo na Bíblia que chama o Espírito Santo de alma. E por que o único lugar na Bíblia que chama o Espírito de alma? É quando a pessoa recua. Quando a pessoa recua, quando ela perde a fé, ou seja, quando ela se afasta de Deus, como ela perdeu o Espírito, aí a Bíblia chama o Espírito de alma, lá no capítulo 10 de Hebreus, e o versículo 38, lá está escrito assim: o meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, quando o justo de Deus recua, significa o Espírito não está mais nele. Então, para identificar o recuo, o próprio Deus chama o Espírito Santo de alma. Veja como tem sentido, mas eu não quero me alongar sobre isso, eu apenas quero antecipar. Por quê? Disse, no nosso meio tem pessoas inteligentes, graças a Deus, e de repente a pessoa vai dizer assim: pastor, se é a alma que dirige o corpo, quem é a alma do corpo de Cristo? Como no mundo espiritual é vida espiritual, então evidente que o Espírito Santo não precisa ser identificado como alma, mas é ele que faz a função de alma no corpo de Cristo. Por quê? Porque é ele que dirige a igreja, é ele que dá direção ao Filho de Deus. Então logo ele faz o papel de alma, tá? Embora a Bíblia não torne isso claro, né? Você que tem que descobrir, tá bom? Mas, como disse aos irmãos então, que a existência ela é indicada pela presença do Espírito, e a unidade ela é indicada pelo conhecimento através de 7 pilares. Então, por que eu chamo pilares? Porque são marcas fundamentais para você identificar que essa igreja é verdadeira, essa não é. Essa igreja é verdadeira, essa não é. Por quê? Porque o corpo de Cristo ele tem identificação, né? Nós devemos conhecer para chegar ao entendimento, né? E aí, para falar do corpo, eu preciso de ver quem é que movimenta o corpo. Então logo, como é uma analogia, ou seja, como é uma comparação, ou então como é um símbolo, o apóstolo Paulo ele usa muito a expressão corpo. Então, para eu entender o meu corpo, eu preciso conhecer a minha alma. Por quê? Se o corpo perder a alma, acabou. Então, quando eu conheço a alma, eu vou entender o corpo. E vou dizer aos irmãos, eu vou ler um versículo com vocês, só para provar para vocês que, por exemplo, todos estão ouvindo a minha voz? Amém? Quem está falando é o meu corpo ou é a minha alma? É a minha alma. Aí alguém vai dizer, não,
Não, quem está falando é o seu corpo. O meu corpo apenas obedece à minha alma. E o corpo, ele é preparado para obedecer à minha alma. Eu vou provar para vocês com 2 versículos. Ou então, eu vou falar primeiro um versículo e depois nós vamos ver como é que isso funcionou exatamente quando alguém não tinha o corpo, tá? Leia aí o Salmo 139. O Salmo 139, eu vou abrir aqui, você vai acompanhar comigo, tá bom? Salmo 139. Aqui. Deixa eu achar aqui o versículo, tá bom? Ajuda aí, antes que a palavra chega nos meus lábios, tu já conhece. Versículo 4. Isso, quem falou? É o versículo 4. Alguém falou aí. Ah, sim, obrigado, irmão. Tá bom? Olha só como não é o corpo que fala. Cadê? Versículo 4. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conhece. Então, olha, antes de eu falar qualquer coisa, Deus já conhece. Mas espera aí, se a palavra ainda não foi soada pela minha língua, como é que ela se tornou conhecida? Alguém vai dizer assim: pela presciência de Deus. Tudo bem, Deus é presciente, então Ele sabe antes de acontecer. Amém. Mas o fato aqui é um fato físico. Antes que a sua língua pronuncie qualquer palavra, eu já sei. Agora, vamos ver isso então. Deixa eu ver se é Lucas 16. Lucas 16. Versículo 22. Versículo 22 diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Amém? Pergunta: pessoa morta fala? Não. Mas presta atenção. Presta atenção. 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Aí você vai ver um diálogo do rico lá no inferno, falando com Abraão lá no seio de Abraão. Gente, Abraão tinha morrido há mais de 2000 anos. Se for falar de corpo que fala, se for falar de corpo que fala, aonde? De jeito nenhum. Então o que está falando ali, pastor? Alma que está falando, a alma que está falando. Aí, como funciona isso? Eu e você não sabemos, mas quem está contando aqui sabe, é Jesus que está falando. Jesus é também onisciente, Jesus também é Espírito, né? Então, Jesus, ele ouve a voz de quem está lá. Hoje não, tá? No seio de Abraão não tem mais. Mas quem está lá no inferno,
ele ouve a voz de quem está lá? Ouve. Ouve. Então, para eu entender o meu corpo, eu primeiro preciso entender a minha alma, tá bom? Por quê? Porque a alma é que comanda o corpo e a alma é que comanda o espírito. Ela é o centro diretivo, por isso ela é comparada a um coração. O que é um coração? Um centro de vida, né? Um centro de vida. Tem um outro significado também, mas por enquanto deixa quieto. Aí nós então começamos a falar sobre a alma simbolizada, e agora então vamos aproveitar a simbologia bíblica. Deus habita no tabernáculo? Habita. Por quê? Porque Ele quis habitar. Deus habita no templo construído por Salomão? Sim. Por quê? Porque Ele quis habitar. Mas aonde é que Ele ama habitar? Em nós. Em nós. Então o tabernáculo nada mais é do que um projeto humano. O tabernáculo do deserto é um projeto humano. E naquele projeto humano, você pode entender você. Aquele projeto humano estava simbolizando uma pessoa perfeita. Como nós sabemos que entre nós não tem ninguém perfeito, logo aquele símbolo é o próprio corpo de Jesus. E no capítulo 1 também de Colossenses, nós aprendemos que o corpo de Jesus habitava a plenitude de Deus, habitava nele. Logo você entende que então Deus está mostrando através da Bíblia como que nós vamos entender a unidade do corpo de Cristo, que Ele próprio está projetando no capítulo 4 que nós lemos de Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 6, ali está a simbologia, ou na verdade, os elementos que formam a unidade do corpo de Cristo, começando pelo um só corpo. E aí então a sugestão: pastor, o corpo sem a alma faz alguma coisa? Nada. Então, se eu estudar o corpo, como que eu vou descobrir alguma coisa do corpo? Eu vou descobrir a parte científica, né? As faculdades fazem isso, né? Elas compram, né? Ou então elas recebem doação de corpos para os alunos de medicina estudar todos os órgãos, etc e tal, né? Mas as informações que nós queremos aqui é informação que leva para o céu. Então, logo, nós vamos ter que buscar em Cristo mesmo, simbolizado no tabernáculo. E, então, o tabernáculo, ele tem a parte externa, que se chama átrio, representa o corpo. Tem a parte interna, dividida em duas partes. A primeira parte representa a alma, e a segunda parte representa o espírito. E nós, para falar da unidade do corpo de Cristo, um só corpo é o primeiro item, nós vamos aprender sobre o corpo, estudando a alma simbolizada no tabernáculo. E lá então, no tabernáculo, a gente vê o santo lugar que representa a alma, vai dar informações a nós. Nós falamos das 5 colunas que representam os 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Depois eu dei início à mesa dos pães para já exemplificar a questão das colunas, mas eu vou retornar aos sentidos ainda. Eu me lembro que disse aos irmãos: nós temos 5 sentidos, porém nós ouvimos histórias, né? E há uma sugestão de que temos um 6º sentido, não é? Como aprender sobre isso? Isso é uma meia-verdade, tá? É uma meia-verdade. E por que é uma meia-verdade? Porque as colunas que representam os nossos 5 sentidos, ela tem do lado de dentro um véu, tá?
E aí eu disse aos irmãos que olhassem para essa cortina, né? Na verdade não cortina, como é que chama isso aqui? Toalha, né? É uma toalha bordada, decorada, que fica aqui no púlpito. E aí eu disse aos irmãos, preste atenção se está acontecendo alguma coisa com a toalha. Hoje nem tanto, né? Eu não estou entendendo por que não, mas mesmo assim ela ainda está, ó, sim, movimentou, amém? Tá bom? Movimentou? Sim. Então, atrás das colunas e na parte de dentro do santo lugar, então tem um primeiro véu. Esse primeiro véu eu até poderia falar dele como simbologia, né? Eu poderia falar dele. Ele é um véu de cetim e tem bordados, tem alguns bordados de púrpura, de carmesim e também de azul, tá bom? Tudo isso tem significado. A púrpura, ela representa realeza, tá bom? O carmesim representa, na verdade, como é símbolo do sangue de Cristo, então representa também justiça ou redenção, tá? E o azul representa o céu, tá? Então, o que eu preciso que a igreja entenda? O que eu preciso que a igreja entenda? Eu preciso que a igreja tenha entendimento de que os nossos sentidos, eles são veículos de alimentação da alma, tá? A nossa alma estará capacitada, amém? Deixa eu pegar uma água aqui. A nossa alma estará capacitada a desenvolver-se e agradar a Deus por tudo o que ela recebe através dos sentidos. E nós vamos voltar a falar dos pães e depois candelabro e também o altar de incenso, e você vai entender o porquê dos sentidos e injetar na alma argumentos que ela possa viver e através dessa vida manifestar o corpo e também o espírito, tá bom? Então preste atenção e entenda algo. O véu, ele é ao mesmo tempo uma proteção e ao mesmo tempo ele é um despertador, tá? Ele pode funcionar como um sexto sentido, pode, mas ele é individual, embora os sentidos estejam ligados, tá? Você já reparou? Eu vi um teste uma vez e depois me lembrei, e é a benção para esse estudo, né? Alguém estava cheirando uma maçã e comendo uma pera. Eu vou fazer a pergunta. Qual foi o sabor que ela experimentou? Ó, viu? Pera, maçã. Maçã. Porque existe uma ligação entre os sentidos. Existe uma ligação. Só que nesse caso existe um sentido que sobrepõe ao outro, né? Pergunta: o que é melhor, ver ou ouvir? Ouvir, Ouvir é melhor?
Então, peraí. A fé vem pelo ouvir, amém? Mas, se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Então, vamos escolher. Eu quero crer ou eu quero ver? Fala aí. Aleluia. Irmãos. Então, você vai ter que decidir o que é melhor, ver ou ouvir. Você vai ter que decidir, sabe por quê? Você pode sobrepor um sentido ao outro. Você pode sobrepor um sentido ao outro. Então vamos separar, vamos. Hoje é importante ouvir. E lá é importante ver. Por quê? Lá eu vou ver Deus. Basta? Basta. Tomé falou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e basta. Lembra? Tomé disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e chega. Espera aí, vamos mudar a voz de Tomé? Vamos? Senhor, deixa eu ouvir o Pai e chega. Estava bom? Ouvir? Já pensou chegar no céu todo mundo cego? O que é melhor, chegar no céu? Cego ou surdo? É melhor chegar surdo, não é? Então, por que a gente tem que aprender isso? Porque um sentido sobrepõe o outro. O olfato, ele sobrepõe ao paladar. Se você cheirar a maçã e comer a pera, você vai entender que está comendo maçã. Por quê? Porque o cheiro da maçã, ele induz o paladar a sentir o gosto da maçã. Eu achei interessante essa experiência, mas é uma verdade, porque um sentido sobrepõe ao outro, pelo menos por enquanto, pelo menos aqui nessa esfera. Lá em cima eu não sei, Lá em cima eu não sei. Lá na eternidade eu não sei se eles vão estar equipados, ou equiparados, na verdade, Mas, então, deixa eu continuar. Isso eu falei apenas como curiosidade. Mas por que eu preciso entender isso? Porque o véu, ele vai responder para cada instinto, para prevenir e para oferecer oportunidade. Então vamos lá, vamos ver. Vamos dizer aqui algo aqui. O Davi estava passeando no alpendre da sua casa. Qual foi a coluna que funcionou? Qual foi a coluna que funcionou? Da visão, não é isso? Mas será que não balançou o véu para proteger ele? Sabe? Não olha. Será que o véu não balançou para proteger ele? Balançou. O véu avisa, irmão. A Bíblia diz assim: se hoje ouvir a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Sabe o que significa isso? Não finja que o véu não balance. Por quê? Porque o vento alabassurianda e canta alabás. Porque o vento do Espírito vai soprar. Não olhe. Não olhe. Então, espera aí. Para eu entender esse item, eu vou falar mais um pãozinho que está lá. É o instinto de procriação. Diga comigo: o homem existe também para gerar. E o homem, para gerar, Deus colocou nele instinto de procriação. O homem é procriador por várias razões.
mas eu não vou falar de muitas razões, ou na verdade não vou falar muito sobre isso. O homem, ele é instintivamente ativo para procriar. Evidente que, em razão do pecado, a natureza humana pode apresentar problema. Então tem muita gente que não consegue gerar filho. É outra história, tá bom? Mas o homem, ele foi gerado, e na geração que Deus projetou, os seus instintos estavam aptos para corresponder à expectativa da sua criação. Então, naquele pãozinho, né, nós olhamos, eu vou falar de novo sobre o instinto de adoração, vou falar de novo sobre o instinto de alimentação, e hoje eu estou falando aqui porque já falei de Davi, que saiu no terraço. O que ativou? O olhar dele ativou o quê? Ativou um instinto na alma. Como chama o instinto da alma dele, pastor, que foi ativo? Procriação. O instinto de procriação ativou. Qual é o aspecto do instinto de procriação que move a mente humana, nesse sentido que estou falando? A sexualidade. Ele olhou, quando ele olhou, a visão passou pela coluna, ou seja, o facho de luz passou pela coluna, balançou o véu para proteger ele, mas ele não deu ouvidos. E aí ativou o instinto de procriação. O que ele fez? Mandou buscar a mulher. Mas o véu não balançou? Certamente balançou. E por que balançou? Porque entre os mandamentos tem um lá: não adultere. Tem o outro lá: não cobice a mulher do teu próximo. Não tem? E ele não sabia a lei? Sabia. O véu balançou, pastor? Alabassurianda e canta alabás. Balançou. E o que ele fez? Ignorou. Então, peraí, pastor, eu preciso aprender isso. Eu preciso, por quê? Porque é a minha alma que movimenta o meu corpo. Se eu cortar o alimento da minha alma, que vai fazê-la modificar o meu corpo, se eu cortar, a minha alma não vai injetar o meu corpo naquilo. Ela não tem argumento para movimentar o meu corpo. Então logo eu estou protegido. Então, peraí, pastor, se eu estiver ouvindo alguma coisa, o que você está ouvindo? Eu costumo dizer, os crentes escutam louvor, amém? Mas ele põe aquele coisinha no ouvido, põe, né? Põe no ouvido e fica no celular ouvindo. Aí a pergunta é louvor mesmo? É louvor mesmo? Ou então vamos aqui buscar outra situação. O nosso irmão fez uma festa, o aniversário, ou sei lá qual, né, o que e tal, fez uma festa. Aí convidou a igreja. Aí a igreja chega lá e tal, alguém, né, chegou. Aí nós, crentes, né, glória a Deus, né, vamos abençoar o nosso irmão, né, e tal, né. Chega lá, maior pagode, gospel. Maior pagode, eu nem sei mais o que rola por aí, mas enfim, Aí eu fui convidando meu irmão, a pessoa é crente, né? Ah, pastor, mas a minha família não é crente. Se a sua família não é crente, então não dê festa, né? Ou então não convide a igreja. Por quê? Porque vai cometer um ato. Presta atenção que eu estou falando. Eu não estou dizendo que faça o que não faça. Eu estou ensinando como é que a alma vai movimentar o corpo. Tá bom? Como a alma movimenta o corpo, pastor? Com um walkmanzinho aqui na orelha, escutando um funk, aí um rap ou sei lá o que mais.
E o corpo? O corpo. Ô irmão, mas você não é crente? Eu sou, estou escutando um louvor aqui. Estou escutando um louvor. Tá mesmo. Eu andava de ônibus, né? E às vezes você senta do lado de alguém que está com o Walkman. É o Walkman que chama, né? Irmãos, quantas vezes som do ouvido do outro me tirava a paciência porque estava alto demais dentro do ouvido dele e eu estava ouvindo tudo. E aquela música que, sabe, não faz parte, então incomoda. Evidente, você está no lugar público, vai engolir mesmo, né? Você tem que ficar ali firme e forte, né? Agora, você foi convidado para uma festa de um irmão e chega na casa do irmão, está tudo ao contrário. Não vai funcionar. Mas, pastor, pode ou não pode? Irmão, cada um tem a sua vida em particular. Eu não vou resolver esse assunto. Eu apenas estou ensinando como é que os argumentos vão passar pelos olhos, pelo ouvido, e vai chegar na raiz, lá nos instintos. Os instintos vai ativar a alma, vai fazer o quê? Vai fazer o homem agir como um animal. O instinto é vida animal. Nós ainda não chegamos lá no conhecimento, lá no candelabro, tá bom? Então, eu estou aprendendo, estou. Deixa eu... É que a hora vai embora rapidinho, irmão. Eu não consigo ser rápido, né? A hora consegue, eu não. A hora consegue ser rápido, 9 horas já vai dar. Eu não consigo ser rápido, mas eu quero que você entenda. Nós temos 12 instintos, ali representado pelos pães. Entre uma pilha de pão e outra pilha de pão, tem um incenso. Eu entendo que o incenso, ele está na mesa, ele está derramado na mesa, ou colocado em ordem na mesa, e não exatamente num pote como a gente está vendo ali, tá? Mas eu não vou também questionar. E existe uma explicação, para uma explicação espiritual para entender a razão dele estar derramado entre uma pilha e outra pilha de pão, tá bom? Existe uma explicação. Eu vou adiantar essa explicação. O incenso, ele se não for queimado, ele tem um cheiro peculiar. O que significa isso? A nossa vida natural cheira, tá? Nós temos cheiro natural. Quando você está intencionalmente dirigindo os seus pensamentos, suas palavras, atitude e aparência a Deus, significa que você quer que o Espírito Santo faça fumaça diante de Deus com a tua expressão de vida em qualquer, em qualquer escala, de pensamento, palavra, atitude ou aparência, tá? Então, o Espírito Santo vai, porque você está concentrado, ele vai pegar tudo isso e vai fazer fumaça diante de Deus. Porém, o próprio incenso, ele já tem um cheiro peculiar. Sem ir para o fogo, ele já cheira, tá bom? Então, ele está ali nos pães para dizer que os instintos humanos vão cheirar, labassurianda e canta labás, vão cheirar diante de Deus. Você sabe que o próprio pão, ele já tem o seu cheiro peculiar, mas o incenso é para tornar o cheiro mais agradável, Então, por isso, na minha concepção, não estaria uma vasilha com incenso ali em cima da mesa, como vocês estão vendo. Estaria sim o pão, aquela mesa, ela tem uns utensílios, mas os utensílios é exatamente para amparar o pão. Então, cada pão tem a sua bandeja, tá bom?
E tem uns outros, na verdade seria pratos, né? Cada pão tem o seu prato. E eles, embora estejam 6 um em cima do outro, mas cada pão tem o seu recipiente. E outra coluna também. E entre uma coluna e outra, o incenso era espalhado. Porque deveria ter o cheiro peculiar do santo lugar. Tá bom? Bom, o que nós até aqui então aprendemos? A nossa alma, antes de ter conhecimento, antes de estar em contato com Deus e portanto espiritualmente apta para viver uma vida além, né? Para viver uma vida sobrenatural. Então a nossa alma, ela tem representatividade natural, que no mundo espiritual vai se acumulando, e nós vamos então crescendo. Lembra que eu preciso me expressar, eu preciso existir, mas eu preciso ter conhecimento, porque não adianta a minha expressão, não adianta eu entender que existo e eu não ter conhecimento da unidade. Tudo que há em mim, lembra do Salmo 113, se não me engano, ou 103, 103, tudo que é 103, né? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, para eu fazer isso lucidamente, eu preciso do conhecimento. Por que Deus quer que eu entenda a unidade? Então logo eu preciso correr atrás. Senhor, eu quero entender a unidade. Então, unidade porque tem um único corpo. Só há um corpo. Tá bom, mas como é que esse corpo vive, Senhor? Ele vai dizer, vive porque tem um espírito. Mas como é que ele se manifesta? Manifesta porque tem uma alma. A alma direciona o corpo, direciona. Mas como esse corpo é direcionado pela alma, então logo eu preciso entender a alma. Entendendo a alma, o tabernáculo vai me mostrar. O corpo tem 5 sentidos. Tem mais um véu que protege, que indica, que separa, que filtra. Então significa, cada coluna tem a sua parte no véu. Então preste atenção. Olhar. Já disse aos irmãos. Vamos falar sobre o estilo da adoração. Eu quero adorar? Quero. Como é que eu faço para adorar, pastor? A Deus. Como é que eu faço para adorar a Deus com os olhos? Alguém tem uma dica aí? Não? Pastor, como é que eu adoro Deus como é que eu adoro a Deus com os olhos? Especificamente, se eu não vejo Deus. Oi? Pela mente? A mente só vai funcionar se os olhos funcionar. A mente só vai funcionar se os olhos funcionar. Se a pessoa não enxergar, logo ela não tem argumentos de visão, a mente dela está parada. Se a pessoa não ouvir, a mente dela também não tem argumentos, logo não vai se expressar. Mas deixa eu ler um salmo aqui, deixa eu ler uma parte aqui, em Romanos capítulo 1, né? Romanos capítulo 1. Deixa eu ver aqui, versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem.
pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, peraí, eu posso ver Deus na natureza? Posso. Eu posso adorar a Deus com os meus olhos? Posso. Como? Porque eu olho a natureza, eu falo, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Por quê? Porque eu vejo as suas obras. Então, pastor, um instinto meu é ativado, o instinto de adoração é ativado pelos olhos? Sim, eu vejo e adoro a Deus. Eu não vejo Deus, mas eu vejo o que Ele fez. Pastor, eu posso adorar a Deus com o ouvido? Aleluia, por quê? Porque com o ouvido eu ouço a palavra de Deus, eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus. Eu com o ouvido eu atinjo, ou com o ouvido eu manifesto o instinto de adoração. Sim. Você movimenta o instinto de adoração? Sim. O homem, ele consegue adorar a Deus ouvindo? Sim. Bom, como não dá tempo de estender sobre isso, eu disse, eu não vou falar de muitos instintos, para a gente não ficar muito preso em um ponto, né? Porque são 12 instintos. Mas, peraí, eu vou lembrar, adoração, alimentação. Vou falar da alimentação. Pastor, eu posso adorar a Deus com instinto de alimentação? Pode. Como? Como? Então, peraí, não sendo um glutão, não sendo um glutão, porque glutonaria é pecado. Então, pastor, você olha a comida, cheira a comida e saboreia a comida. Está tudo bem? Está tudo bem, porque Deus te deu. Senhor, eu te dou graça pelo pão que o Senhor me deu. Muito obrigado, Senhor, pela minha mesa. Mas também, Senhor, visita aquele que tem falta. Desperta o povo para cooperar com aqueles que precisam de uma cesta básica. Mas você está diante de um prato de comida, você está orando. Aí, comeu. Ai, que cheirinho bom, um bife acebolado, olha, misericórdia, que cheirinho bom, ó. Olfato, despertou. Oh, meu Deus, deixa eu terminar. Deixa eu terminar, porque senão o tato vai ficar prejudicado, porque o couro come. Então, peraí, pastor. O instinto de alimentação, eu posso adorar a Deus pelo instinto de alimentação? Sim, posso. Como? Não sendo glutão. A comida tá beleza? Tá ótima. Come mais um pouquinho. Não, já chegou. A minha medida é essa. Embora eu possa comer umas 3 vezes. Mas a minha medida é essa. Glória a Deus. Por quê? Porque glutão não vai para o céu, irmão. Às vezes eu falo na igreja, pelo amor de Deus, irmão, vigia, Eu, quando fui líder de nosso convertido, eu fui líder 5 anos. A gente fazia uma festa por mês, por conta dos aniversários que tinha. Eu nunca gostei de aniversário, mas eu sei que novo convertido ainda está com aquela, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festa por mês. Mas eu não quero ninguém aqui em volta da mesa, sentado. Nós vamos servir você aonde você estiver sentado, porque crente não pode avançar na mesa para pegar nada, irmão, pelo amor de Deus, olha só a notícia triste dos bufês, a notícia triste dos bufês, crente tem que pagar, não sei se é 20% ou 30% a mais,
Por quê, moço? Porque crente é glutão. Misericórdia, os crentes comem mais. Tem uma lógica aí, mas peraí, não é por conta da lógica que eu vou comer mais. Qual é a lógica? O buffet que serve famílias do mundo serve menos comida, porque eles bebem muito e comem menos. Bebe muito e come menos. E o crente? O crente não bebe cerveja, por exemplo, que estufa a barriga, mas em compensação come 3, 4 vezes. Isso é glutonaria, irmão. Então, peraí. O pessoal de casa deve estar assustado, mas pelo amor de Deus, vigia aí, tá bom? Porque ali as colunas vão passar, o véu pode até balançar, mas o instinto da alimentação, meu Deus, tem que vigiar, senão o negócio fica ruim, tá bom? Mas eu não vou poder, porque a hora foi embora, já chegou o momento. Eu quero, quando houver oportunidade, continuar com esse estudo, e nós vamos caminhar um pouquinho mais. Vou sair então dos sentidos, passar pela mesa, nós já entendemos. Agora nós vamos para o outro item, o candelabro, tá bom? Deus abençoe a todos e vamos aguardar aí a próxima oportunidade em nome de Jesus, amém? Os de casa, fiquem na paz no nome do Senhor Jesus.